A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 6, que diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós devemos fazer, servir, não aos homens, mas como servindo a Cristo e fazendo de coração a vontade de Deus. Só uma maneira de fazer a vontade de Deus é de coração. E eu queria falar um pouco sobre a palavra vontade em Efésios 6:6. Diz aqui, a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser feita. Paulo também começa essa carta aos Efésios falando da sua chamada para o ministério como apóstolo, como sendo a vontade de Deus. Efésios 1:1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então note que também a chamada dele para o apostolado era pela vontade de Deus. Paulo também fala em Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui fala beneplácito, numa outra tradução, na Nova Almeida atualizada, diz propósito da sua vontade. Então nós temos a vontade de Deus, em Efésios 6:6, em Efésios 1:1. Temos o propósito da sua vontade, ou beneplácito da sua vontade, que tem a mesma coisa a ver com propósito. Temos também em Efésios 1:9, o mistério da sua vontade. Muitas vezes a vontade de Deus é um mistério. O mistério é como um segredo que ainda não foi revelado, mas não quer dizer que não vai ser revelado. Efésios 1:9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. E novamente a palavra beneplácito, que quer dizer propósito, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. O mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. Então nós temos aqui a vontade de Deus, o propósito, o beneplácito da sua vontade, o mistério da sua vontade. Muitas vezes a vontade de Deus é um mistério. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Aqui a palavra predestinados aparecendo, conforme o propósito, e aqui aparece o propósito, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade. Deus, quando realiza a sua vontade, ele toma um conselho. Nós vemos isso em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Diz que a criação do homem foi precedida por um conselho da vontade de Deus em fazer o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então nós temos a vontade de Deus, o propósito da sua vontade, o mistério da sua vontade, o conselho da sua vontade. Em contraste com a vontade de Deus, nós encontramos em Efésios 2:3 a vontade da carne, que normalmente é pecado, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Toda vez que nós fazemos a vontade da carne, pecamos. A vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, em contraste com a vontade de Deus, existe a vontade da carne.
Efésios, capítulo 5, versículo de número 17, nós vamos encontrar a palavra vontade mais uma vez. Mas agora fala da vontade do Senhor. Diz assim, Efésios 5, 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E finalmente, Efésios 6, 7, diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Então nós encontramos aqui 7 tipos de vontade. Uma são de Deus, outras são da carne, do homem, outra é do Senhor e a boa vontade. Olha só. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, o propósito da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Terceiro, o mistério da sua vontade. Quarto, o conselho da sua vontade. Quinto, a vontade da carne, que normalmente é contra Deus. Sexto, a vontade do Senhor, não sejais sensatos, entender a vontade do Senhor. E sétimo, a boa vontade, que nós tenhamos boa vontade de fazer as coisas de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.